Depois do sucesso estrondoso de Batman em 1989, a Warner Bros. Não pensou duas vezes ao aprovar a sequência. Batman: O Retorno chegou aos cinemas em 1992 com um tom ainda mais sombrio que o original, o que gerou algumas controvérsias, mas não impediu o filme de quebrar recordes de bilheterias e agradar a crítica. Tim Burton estava de volta, e Gotham nunca foi tão estranha e fascinante. O primeiro roteiro previa uma sequência direta do filme original, com revelações do passado de Coringa e até Bruce Wayne pedindo Vic em casamento. Um caminho bem diferente do que chegou às telas. Mas Tim Burton não se sentia confortável com isso, e o roteiro foi reescrito do zero, inclusive com uma Gotham completamente nova. E foi Daniel Waters, o roteirista de Atração Mortal, um belo filme dos anos 80, a ideia que deu a espinha dorsal ao filme. Um magnata corrupto manipulando o Pinguim para se tornar o prefeito de Gotham, sendo assim uma virada mais sombria e mais política. Mas alguns elementos do roteiro original permaneceram, como a aliança entre o Pinguim e a Mulher-Gato para incriminar o Batman. Já outros elementos, como a invasão da Mansão Wayne e da Batcaverna, foram aproveitados só em Batman Eternamente, de 1995. O roteiro original também previa uma união de Pinguim e Mulher-Gato em busca de um tesouro perdido, mas essa ideia não convenceu Tim Burton. Ele queria um tom mais sombrio, mais gótico, mais com a cara dele. Aliás, já vai dizendo aí o que você achou do visual de Gotham nesse filme. Todo grande vilão precisa de um plano, e a inspiração para esse filme aqui veio de paralelos bíblicos, onde vemos o bebê Oswald colocado em um cesto, jogado em um rio, uma referência clara a Moisés, e a partir daí veio a inspiração para o plano maligno de Pinguim matar os primogênitos de Gotham. Pouca gente sabe, mas o Robin quase fez a sua estreia em Batman: O Retorno. E um ator já estava praticamente escalado para o papel, Marlon Wayans, mais conhecido pelo público brasileiro por Todo Mundo em Pânico, e a escolha gerou controvérsias em 2 pontos. Alguns fãs questionaram a decisão de ter um Robin afro-americano, enquanto outros temiam que a presença de um ator conhecido pela comédia podia puxar o filme para um tom mais leve. Mas com o personagem cortado do roteiro, essa discussão nem precisou seguir, e dizem que Wayans chegou a assinar o contrato e teria sido pago mesmo sem aparecer nas telas. Para voltar como o Homem-Morcego, Michael Keaton exigiu um aumento significativo e conseguiu. Recebeu cerca de 11 milhões de dólares para voltar ao papel de Batman, um valor que deixou os executivos da Warner pouco confortáveis. Tim Burton, porém, não teve dúvidas, achava que o ator valia cada centavo. E ele voltou com um visual um pouco diferente. Já é sabido por muitos, né, que durante a gravação do primeiro filme, Michael Keaton sofreu embaixo daquele traje com claustrofobia. Então, na segunda vez, ele foi logo resolvendo o problema mais urgente. Ele exigiu um zíper nas calças, e além disso, o traje também passou por mudanças no esquema de cores e no logotipo da placa peitoral. Esses detalhes fizeram a diferença, porque o ator passava horas embaixo daquele traje. O caminho até Michelle Pfeiffer chegar ao papel de Mulher-Gato foi longo e cheio de reviravoltas. Meryl Streep foi considerada para o papel, mas Tim Burton achou que ela não se encaixaria. Madonna, Cher e Demi Moore estavam desesperadas para interpretar Selina Kyle. Tim Burton escolheu Annette Bening. Ela descobriu estar grávida e precisou desistir. Foi então que Michelle Pfeiffer entrou em cena. Curiosamente, ela já tinha namorado Michael Keaton, que na época do primeiro filme pediu para ela não ser escalada porque ele tentava se reconciliar com a ex-esposa, mas com o divórcio consumado, o caminho estava livre para ela agora aceitar o papel por 3 milhões de dólares. E o traje dela era selado a vácuo com um ajuste perfeito, só que ela só conseguia usar aquilo por pouco tempo antes de ficar tonta ou até desmaiar. Ela também teve
teve que treinar bastante. Ao longo dos 6 meses de filmagem, ela treinou kickboxing, yoga, musculação, karatê e chicote. Inclusive, durante o treinamento com o chicote de 3,5 metros, ela acidentalmente cortou o rosto do instrutor. O resultado de tudo isso foi uma personificação inesquecível da Mulher Gato. Para o papel de Pinguim, nomes como Dustin Hoffman, Joe Pesci, Christopher Lloyd e até Rowan Atkinson foram considerados. Mas a verdade é que o Pinguim desse filme foi pensado especificamente para Danny DeVito, mesmo antes do ator ser confirmado no papel. E para criar a aparência do Pinguim, a Warner contratou o lendário da maquiagem Stan Winston com a missão de criar um visual bem exagerado ao estilo de Tim Burton, mas sem esconder o rosto de DeVito. Winston começou a esculpir em argila e a inspiração veio de um trabalho antigo dele, personagens de Corvo, que ele havia criado para O Mágico de Oz Negro, de 1978, com próteses que cobriam toda a testa e as sobrancelhas. Corvos não tem nada a ver com pinguins, mas o conceito funcionou perfeitamente. E o resultado exigia 3 horas sentado na cadeira de maquiagem toda manhã. Batman: O Retorno é recheado de referências à República de Weimar, a efêmera república que existiu entre 1919 e 1933, período em que o expressionismo alemão floresceu no cinema. A aparência e o visual de Pinguim foram inspirados no personagem principal do clássico Gabinete do Dr. Caligari, de 1929, e boa parte dos cenários e do design de produção do filme bebeu da mesma fonte. O próprio nome do vilão, Max Schreck, é uma homenagem ao ator expressionista alemão Max Schreck, famoso por interpretar Nosferatu em 1922. E as referências vão além do visual. Em um determinado momento, Shrek sugere a Pinguim que provoque um incêndio no hashtag, uma referência direta ao incêndio do parlamento alemão em 1933, um evento que o partido nazista usou como pretexto para tomar o poder. Para as cenas com os pinguins reais, a equipe de produção usou 30 pinguins africanos e 12 pinguins rei, e esses últimos de um santuário de aves do Reino Unido, os únicos domesticados em cativeiros disponíveis. Eles fizeram a viagem dentro de um compartimento refrigerado de um avião transatlântico, e no set eles tinham tratamento de estrela, com direito a piscina, peixe fresco e guarda-costa particular. Aparentemente, a maioria dos pinguins aprovaram a experiência, porque acasalaram e botaram ovos durante as filmagens. E sobre os demais pinguins que aparecem no filme, são uma mistura de computação gráfica, robôs e até pessoas fantasiadas. Com toda a sua genialidade visual, Batman: O Retorno também tem alguns problemas que ficam mais evidentes hoje em dia. O maior deles é o próprio Batman, que aparece apenas 31 minutos em tela e quase não tem desenvolvimento nenhum. Bruce Wayne praticamente não existe no filme, e quando o Batman aparece, ele age de um jeito perturbador, incinerando e metendo bombas nos vilões com risadinha. Não é bem o Cavaleiro das Trevas que os fãs esperavam. E o Pinguim, apesar da atuação magnífica de Danny DeVito, é bem diferente também do original. Uma origem diferente, um comportamento bizarro, muito distinto daquela sofisticação, daquela elegância e inteligência do Pinguim original. Aqui ele vira tipo um monstro do esgoto. A origem da Mulher Gato também foi bem complicada no filme. Um monte de gatos que aparecem do nada e de repente ela tá fazendo várias piruetas com um chicote. O plano do vilão também, construir uma usina para sugar a energia de Gotham e dar de presente para o filho. Que ideia maluca é essa? Bom, o resultado de tudo isso foi muito questionável, a ponto do McDonald's cancelar um contrato milionário com a Warner, porque não dava para colocar aqueles personagens, principalmente aquele pinguim, no McLanche feliz. E inclusive Tim Burton foi afastado da franquia logo depois. O filme tem os seus problemas sim, mas ainda é divertido pra mim. Eu daria uma nota 7 de 0 a 10. E pra você, de 0 a 10, como você avalia Batman: O Retorno? Deixa aí a nota nos comentários. Deixa também o seu like, se inscreva no canal se você for novo por aqui, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo!